Lucas capítulo 15, versículo 25 até o 32 diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instou com ele. Mas respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, tu matastes o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Amém e amém. Queridos irmãos, como bem retrataram os nossos adolescentes aqui, nós podemos falar sobre esta parábola em três perspectivas: na perspectiva do pai, na perspectiva do irmão mais velho e na perspectiva do filho pródigo. Eu coloquei aqui para que nós falemos na perspectiva do irmão mais velho algumas coisas que nós devemos aprender com a biografia desse personagem bíblico. Nós podemos considerar algumas coisas sobre esse filho. Por exemplo, podemos considerar que ele representa um típico jovem da Palestina do primeiro século cristão. E por que nós podemos dizer isso? Porque o Senhor Jesus, quando ele ia pregar, ele sempre utilizou-se de elementos próprios do tempo dele para ilustrar, através destes elementos, verdades espirituais. Desta forma, quando Jesus conta a história do pai, do filho pródigo e também do irmão mais velho, ele reproduz nesse sujeito, que é o irmão mais velho, um jovem comum da Palestina do primeiro século. Uma outra coisa, esse menino ele tinha um pai muito rico. O pai era fazendeiro, e ele não era apenas rico e fazendeiro, mas ele também era extremamente amoroso, extremamente paciente, e respeitava a liberdade dos filhos, a autonomia dos filhos. Uma outra coisa é que nós não sabemos a respeito da mãe desse moço. É óbvio que ele teve mãe, mas a Bíblia não traz a sua mãe. A mãe aparece como uma personagem oculta do texto, que não está ali para nós tirarmos a partir dela algumas lições. Mas nós sabemos que se ele reproduzia um jovem do primeiro século, então ele sabia ler. Ele sabia escrever, mas apesar de saber ler e saber escrever, ele era um menino que se dedicou a uma vida de trabalho, e o trabalho operacional, o trabalho rupestre, o trabalho rural, o trabalho árduo. É muito interessante que nós podemos argumentar que ele sabia ler e escrever, porque o Senhor Jesus era filho do carpinteiro. Jesus era filho de José,
e José era carpinteiro, e Jesus sabia ler. Ora, se no primeiro século da era cristã, na região da Palestina, o filho de um carpinteiro sabe ler e escrever, muito mais o filho de um fazendeiro. Por exemplo, João Batista, ele era morador das montanhas, da comunidade dos essênios, e lá nas montanhas, retirado da civilização de Israel, mesmo lá ele sabia ler e sabia escrever. Quer dizer, se o filho de um carpinteiro de profissão rústica sabe ler e escrever, se o menino que mora nas cavernas sabe ler e escrever, muito mais o filho de um fazendeiro. Então era um indivíduo que tinha conhecimento. Esses tempos atrás eu estava lendo um material arqueológico a respeito do primeiro século da era cristã, e algo me chamou a atenção naquele suplemento arqueológico, que foi o seguinte: o arqueólogo, ele descobriu numa das escavações dele, ali na região de Jerusalém, uma vila, e esta vila era cheia de casas, e quando eles foram escavando ali, descobrindo as casas, eles perceberam que nas paredes das casas tinham ali a altura mais ou menos de até 1 metro, né? Muitas escritas, muitas palavras, muitas letras, muitos desenhos. Ou seja, ele chegou à conclusão que as crianças do primeiro século da era cristã, da região da Palestina, sabiam ler e sabiam escrever. Então esse garoto aqui, ele era um garoto que tinha conhecimento, mas apesar disso, ele se dedicou ao trabalho braçal, se dedicou ao campo do seu pai, se dedicou em servir sua família. Ele também, provavelmente, nós não temos aqui na Bíblia uma descrição clara disso, mas em algum momento da sua vida, pode ser até que ele casou e que ele constituiu filhos. Outra coisa, nós sabemos que ele nunca se ausentou da casa do pai. Ele esteve ali trabalhando com o pai diuturnamente durante toda a trajetória da sua vida. A Bíblia não descreve a idade que ele tinha. Então nós não sabemos se ele tinha a idade de adolescência até os 18 anos, se ele era um jovem até 25, 30 anos, mas sabemos que no tempo dele, ele viveu o tempo todo fora de casa, aliás, dentro de casa. E uma última coisa, ele é um garoto que ele fica indignado, como a Ana Júlia interpretou aqui, com o esbanjador do irmão dele, né? O pródigo, ele é um esbanjador, ele é um indivíduo irresponsável, que gasta tudo, né? Que destrói o patrimônio, que gasta de forma inconsequente, que não é previdente. E esse menino aqui, o irmão mais velho, ele fica indignado com o irmão gastador, o irmão que é o filho pródigo. Mas essa biografia desse irmão mais velho, ela nos ensina algumas lições. E quando eu estava conversando aqui com os adolescentes nos ensaios, os adolescentes queriam enfatizar para nós, a igreja, para nós, os convidados, e para aqueles que vão assistir a live depois, essa mensagem, a mensagem que o irmão mais velho pode transmitir a nós. E aí eu preparei aqui algumas lições. A primeira delas é que existem aqueles que se perdem fora da casa, mas existem aqueles que se perdem dentro de casa. É muito interessante porque o capítulo 15 de Lucas, Marquinhos, ele é chamado de o capítulo das coisas perdidas. E aí nós temos lá a ovelha que se perde dentro ou fora de casa. A ovelha se perde fora. Mas nós temos depois a dracma, que é aquela moeda. E a moeda se perde dentro ou fora de casa? Se perde dentro. Só que quando chega na história
história do filho pródigo, do irmão mais velho e do pai amoroso, a história, a narrativa concatena, ela resume, ela torna unidas essas duas expressões. Quais expressões? Nós temos ali dois filhos, um que se perde fora e o outro que se perde dentro. É muito interessante que o filho pródigo vai se perder fora, mas o irmão mais velho vai se perder dentro. Eu estava pensando nisso, pastor Paulo, e me veio à mente a história do Esaú e do Jacó. Por exemplo, o Esaú, ele é um indivíduo que se perde fora, ele tem um casamento irresponsável, ele tem uma vida assim, um pouco contrária à palavra de Deus. Mas e o Jacó, Marquinhos? O Jacó se perde dentro de casa. Por que se perde dentro de casa? Porque o Jacó, ele é um menino caseiro, ele é um menino doméstico, ele é um menino de dentro de casa, mas ele é um menino que arma com a própria mãe contra o pai. Ele é um indivíduo que fica conhecido na vida como aquele que quer tomar o lugar do outro trapaceiro e enganador. Quer dizer, o Esaú é problemático, mas ele está fora. E o Jacó? O Jacó é problemático, mas ele está dentro. Isso mostra que mesmo aqueles que estão dentro podem se perder. Se nós estamos usando essa história para ilustrar a igreja, se nós estamos usando essa história para ilustrar a nossa vida com Deus, então nós devemos refletir sobre esta verdade que nos salta. Qual é a verdade? Que alguns se perdem quando vão embora, quando se apegam com o mundo, quando se entregam para todo tipo de dissolução e de imoralidade. Esses estão perdidos, mas e os perdidos daqui de dentro? E os perdidos de dentro da própria casa? Porque não pensem os irmãos que o fato de estarmos aqui albergados num bonito templo nos isenta de estarmos perdidos. O fato de termos aqui o nosso nome arrolado no rol de membresia de uma igreja pode nos garantir algum tipo de vida eterna. Não, senhores, é possível que a gente mesmo estando aqui dentro, a gente se perca os valores, perca a presença de Deus, perca a graça de Deus, perca a alegria da salvação, perca a glória de Deus na nossa vida, perca esses elementos tão essenciais à vida cristã, que é a generosidade, a solidariedade, o amor, a piedade, a justiça, a verdade, a integralidade ou a integridade. Quer dizer, quando nós estamos dentro da igreja, nós temos sempre que pensar que podemos também, mesmo aqui dentro, nos perder. Olha que interessante, é possível se perder estando dentro com o legalismo e a religiosidade cega. Quanta gente está na igreja não porque descobriu um valor no Senhor, não porque descobriu um valor na palavra, mas por legalismo, por religiosidade cega. É possível se perder porque nós podemos às vezes estar cumprindo ordens intermináveis, mas não conseguirmos celebrar pela vitória do outro. Quer dizer, você é um indivíduo ativista religioso. Nós podemos cair no ativismo religioso, mas não termos sensibilidade humana, não termos respeito aos outros, não termos gentileza, não comemorarmos com o outro, não ficarmos alegres quando o outro também é recebido pelo Senhor. E este ativismo, esta atividade irrefletida, essa atividade sem entender o teor e o real valor do que estamos fazendo, é algo que pode denunciar que estamos perdidos mesmo estando dentro de casa. É possível se perder achando que é mais justo que os outros, mais digno de premiação que o outro. Qual é o problema do irmão mais velho? É que ele se julga mais justo que o que foi, ele se julga mais nobre, ele se julga mais digno de receber premiações, ele se julga mais digno de receber dádivas, benesses, beatitudes, e na verdade, diante de Deus, todos nós somos nivelados por baixo. E qual é o nível que Deus nos coloca? O nível de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram e destituíram
revestidos estão da glória de Deus. O Evangelho, ele nos nivela por baixo, por quê? Porque nos faz olhar para Romanos, capítulo de número 3, versículo 10, quando diz: não há um justo sequer. Nós, irmãos, quando estamos dentro da igreja, não podemos nos empavonar, nos deixar ensoberbecer, nos tornarmos arrogantes, prepotentes, ensimesmados, autossuficientes, de forma alguma. O que o Evangelho deve trazer para nós é uma consciência de que somos pecadores, de que a espada da ira de Deus está sobre nós, mas por generosidade, misericórdia, benevolência, amor e graça, Deus abriu sobre nós, aleluias, uma porta de esperança, estendeu sobre nós a sombra da graça, e nós somos perdoados pelo Senhor. Então nós devemos sempre fazer essa leitura. Eu trouxe meus filhos para a igreja, e eu sempre falo lá na minha casa, eu tenho 2 adolescentes, e eu digo, agora a Moniquinha saiu da adolescência, né? Está ali com 19 anos, para nós é um bebê ainda, mas não é tão bebê assim mais, né? Então nós temos o Dudu e a Moniquinha. Eu sempre falo, eu digo, olha, vocês foram para a igreja porque eu levei, porque a mãe levou, vocês foram cristianizados, evangelizados, aprenderam a Bíblia, aprenderam hinos da harpa, mas mais importante do que isso, é que vocês, cada um de vocês, tenha uma experiência pessoal com o Senhor, porque se um filho é trazido pelo pai para a igreja e permanece apenas por obrigação dos pais, ele está perdido dentro da igreja. Ele é um religioso, ele é um cristianizado, ele é um catequizado, mas ele não teve um encontro com o Senhor. E a proposta do Evangelho é que cada um de nós tenha o seu próprio caminho de Damasco, onde a gente caia da nossa posição diante dos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e reconheçamos a tua soberania, a sua graça e a sua misericórdia. Uramacandaramahai. A minha oração quanto aos adolescentes que estão aqui, aleluias, a oração dessa igreja é que cada um de vocês tenha um encontro poderoso com o Senhor. Aleluias, tenha um encontro, porque o dia que vocês tiverem um encontro com o Senhor, não existirão vicissitudes, não existirão contingências, não existirão dificuldades, não existirão pecados que serão capazes de arrebatá-los do Senhor. Vocês estarão unidos para sempre com Ele, e ninguém nunca mais vos tirará dos braços do Senhor. Uramacandaramahai. É preciso observarmos isso. É possível estarmos perdidos, mesmo estando dentro de casa. Segunda lição que esse texto nos ensina é que, apesar de ser possível nos perdermos, mesmo estando dentro de casa, é melhor estarmos dentro. É melhor estarmos aqui dentro. É muito interessante que esse texto nos rememora a Arca de Noé. Imaginem que algum animal estava conversando com outro, dizendo assim: essa arca aqui, ela é um pouco escura. Essa arca aqui, ela é pouco arrefecida, pouco arejada. Ela é uma arca que ela cheira até mal. E o outro vai dizer: mas é melhor estar aqui do que estar lá, porque aqui tem vida e lá tem morte. Então é melhor estar na casa do Pai. É óbvio, é melhor estar na igreja, é melhor estar no Evangelho, é melhor estar no relacionamento com Deus. Por exemplo, quando nós pensamos na inauguração do tabernáculo, lá em Êxodo 33 em diante, a Bíblia fala que a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, e desceu de uma forma tão poderosa que aqueles que estavam dentro não podiam sair. Quando nós recebemos a glória de Deus ela é derramada sobre aqueles que estão dentro da igreja, dentro do reino, dentro do Evangelho, dentro de uma vida de compromisso com Deus, dentro de uma vida de intimidade com Deus. A glória de Deus desce sobre aqueles que estão dentro da casa.
Quando nós lemos o Senhor Jesus em João 15, ele vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. E aí Jesus vai e diz: permaneçam vinculados, ligados, atrelados, unidos a mim. Porque o ramo que deixa o caule, o ramo da videira que deixa a vide, não recebe mais a seiva, não recebe mais a energia, não recebe mais os nutrientes, não recebe mais o necessário para subsistir. Então é importante permanecer dentro. Paulo, ele diz que ninguém deveria deixar as embarcações ou a embarcação. Quando ele está indo para Roma e estão perto da ilha de Malta, aí alguém vai e diz assim: bom, tem uma grande tempestade, Paulo, é melhor saltar da embarcação. Aí o que Paulo fala? Paulo diz assim: todos aqueles que permanecerem no barco serão salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você: é muito melhor que estejam aqui, é muito melhor que estejam aqui. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus fala, aqui o evangelho é propagado, aqui o Espírito de Deus tem liberdade. Então, se você estiver dizendo assim: eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar o evangelho, é a última vez que eu venho num culto, assim diz o Senhor para você: venha para cá, insista mais um pouco, porque a minha glória te alcançará, o meu poder te visitará, a minha unção estará sobre você. Levante a sua mão se você puder, levante a sua face se você puder, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. É melhor estar aqui dentro. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava lembrando do Salmo 84, pastor, quando o salmista diz assim: mais vale um dia no teu átrio do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluias! Ontem eu fui dar uma aula numa igreja, e aí quando eu cheguei lá, estava lá o Salmo 122, verso 6: bem-aventurados aqueles que amam Jerusalém e que amam a tua casa. Aleluias, bem-aventurado é você. Aleluias, você está aqui. Às vezes a igreja dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho sim. Quem aqui nunca foi ferido pela igreja? Quando eu falo a igreja, eu não estou falando da igreja mística, não estou falando da igreja invisível, eu não estou falando da igreja feita pelos eleitos de Deus, eu estou falando da igreja organização. A igreja organização dá trabalho e gera conflitos. A igreja organização, às vezes, ela é uma pedra numa engrenagem que não quer rodar, é muito difícil, mas é melhor estar aqui, porque aqui o Senhor ordena a bênção, a paz e a vida para todos sempre. Há uma graça de Deus que nos faz superar os conflitos e as dificuldades que a igreja possa passar por elas. Deixa eu fazer uma pergunta para você quanto a essa cantata aqui, essa apresentação. Quem você acha que saiu ou que trouxe mais marcas na vida, mais sequelas, mais cicatrizes? Quem saiu ou quem permaneceu? Me parece que o maior sequelado da história é quem se expôs aos maiores riscos. Então, sair é de fato estar exposto a uma série de vendavais e de intempéries sem guarida. Mas permanecer é passar por todo tipo de luta e de dificuldade, mas constantemente ser alvo da palavra de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Não arrede o pé daqui, não arrede o pé daqui, não saia daqui, em nome de Jesus. Qual era a orientação no Covid, Davi, meu irmão Davi? Qual era a orientação no Covid? A orientação era esta: fique em casa. Fala para o seu irmão: fique em casa, viu? Não é na sua casa não, é na casa de Deus. Na casa de Deus, fique em casa, fica na casa de Deus, porque aqui o Senhor abençoa, aqui a misericórdia de Deus se revela. Uma terceira lição que esse texto nos mostra, para a gente ir para o final, é que mais do que morar na casa do Pai, é importante conhecer o Pai.
Esse rapaz, que é o irmão mais velho, nunca saiu da casa do pai, mas ele não conhecia. Por exemplo, ele não conhecia a índole do pai. Ele chama o pai de injusto. Ele diz: eu sempre trabalhei para o Senhor, mas o Senhor nunca me honrou, nunca deu para mim honra na mesma contraprestação, na mesma medida. Quer dizer, ele desconfia da índole justa do pai. Se ele desconfia da justiça do pai, que é um atributo de Deus, logo ele vai desconfiar do amor do pai. Logo ele vai desconfiar da fidelidade do pai. Logo ele vai desconfiar da generosidade do pai, da graciosidade do pai, do amor do pai. Ou seja, está na igreja, mas é um estranho para Deus. Está na igreja, mas nunca recebeu uma revelação pessoal de Deus através da sua palavra. Eu acho interessante, esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele foi para um desses encontrões espirituais. Aí ele pegou e voltou todo abismado, e ele tem uns 30 anos de crente, e ele falou assim: pastor Henrique, nesse final de semana eu conheci Deus. Eu achei interessante isso. 38 anos, 30 anos na igreja, e você já tinha sido exposto à luz do evangelho, e você não conhecia. Ele não conhecia a índole de Deus, o caráter de Deus. Outra coisa que esse rapazinho não conhecia, ele não conhecia a obra do pai. Ele não sabia o que o pai era capaz de fazer. O Warren Wiersbe ressalta isso, e é muito importante, quando ele fala: nós precisamos conhecer a obra do pai, do que o pai é capaz. Vejam que o filho pródigo, nesse aspecto, ele tem um conhecimento do pai muito mais aguçado, refinado, do que o próprio filho que fica. Porque o filho pródigo, quando ele está lá comendo bolotas dos porcos, ou servindo os porcos ali, está naquela situação péssima, ele diz assim: eu sei como meu pai trata os seus trabalhadores, e eu não quero chegar lá dizendo: pai, me aceita como filho, porque eu não sou digno de ser filho mais, porque a herança só pode ser dada a partir da morte do autor da herança, né? do testador. Então não tem testamento se o testador não morrer. Quando eu estou pedindo a herança do pai, eu estou dizendo: para mim o senhor já morreu. Ah, mas eu estou vivo aí. Não, mas para mim o senhor já morreu. Então eu não tenho cara agora para chegar lá e dizer assim: pai, eu sei que eu disse que para mim o senhor já estava morto, mas não é bem assim, o senhor sabe, né? Então eu queria dizer para o senhor me aceitar. Aí ele falou: eu não tenho cara para isso, mas eu vou pedir para ele me aceitar como um dos seus trabalhadores, porque eu sei como ele trata os jornaleiros, os trabalhadores. E como é que o pai trata os trabalhadores? O pai trata os trabalhadores, irmãos, com fidelidade, com justiça. Então, o filho pródigo conhecia a obra do pai, mas o menino que estava dentro não conhecia a obra do pai. E por fim, ele não conhece a agenda do pai. É muito interessante isso, mas o texto fala que o filho mais velho, ele chega e a festa já está acontecendo. Por que ele chega e fica surpreso que a festa está acontecendo? Porque quando ele chegou, o pai estava lá na festa com o irmão, estavam tendo uma festa, e ele chega ali e diz: o que está acontecendo? Aí alguém vai e diz, um empregado diz: olha, seu irmão que tinha ido embora voltou, e o seu pai, ao encontrá-lo feliz e sadio, o seu pai resolveu matar o boi cevado. Boi cevado é o quê? É o boi gordo, não é isso? O boi da engorda. Então o boi cevado, aquele que come ali no coxo, amarrado, o boi de confinamento, o boi que é preparado, né, para dar a melhor carne. Um dia, pastor, eu fui pregar lá em Cachoeiras de Macacu, lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui pregar lá e estava na estrada, e eu olhando na paisagem assim, tinha muitas fazendas, e as fazendas lá no Rio, pelo menos nesse espaço, né, eram fazendas assim, de um terreno muito irregular, e os bois subindo e descendo. Falei: meu Deus do céu, a carne desse boi deve ser uma fibra só.
nervo só. Mas o boi cevado aqui, não é esse boi criado solto, não. É o boi, sabe, criado no confinamento. É o boi que todo dia tomava banho. O boi que recebia leite na mamadeira. Entende? Era um tratamento especial. O pai matou o boi cevado para fazer uma celebração para o filho que voltou. E o filho mais velho não está sabendo o que está acontecendo. Tem gente que está na igreja, mas não sabe das agendas de Deus. Deus tem agendas. Eu quero deixar isso claro. Deus tem uma agenda. Deus tem pautas. Deus tem assuntos. Às vezes a gente trata tanto da nossa agenda, trata tanto dos nossos compromissos, trata tanto das nossas próprias pautas, mas nós não tratamos das pautas de Deus. Ah, queridos irmãos, o Senhor está dizendo: eu tenho uma agenda para você, aleluias, eu tenho uma rota para você, aleluias, glória a Deus. Eu gosto muito de fazer a agenda aqui no celular. Aí quando você vai anotar a agenda, aí está escrito lá: essa é uma agenda pessoal, é uma agenda familiar, é uma agenda de trabalho, tal. A Apple devia colocar aqui, né, no iOS, dizer o seguinte: essa é uma agenda de Deus. Devia colocar lá: de quem é essa agenda? Agenda de Deus, coloca aí. Hoje eu não estou por minha conta, hoje eu estou pela conta do Altíssimo. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, aleluia. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Deus tem uma agenda especial para você. Uramacandaramahai. Deus tem uma agenda para você. Ser guiado pelo Google Maps é uma bênção. Ser guiado pelo Waze é uma bênção. Mas ser guiado pela rota de Deus, pela agenda de Deus, é melhor ainda. É melhor ainda. Aleluia. Deus tem uma agenda. Fala para o seu irmão: Deus tem uma agenda para você. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem uma agenda, Ele tem compromissos para você. Aleluia. Deus tem uma agenda para essa igreja aqui, o setor 10. Aleluia. Deus tem uma agenda para essa sede aqui. Aleluia. Deus tem uma agenda para o creio local aqui na sede, para o creio do setor. Deus tem uma agenda para a sua família. Deus tem uma agenda para você, aleluia. Mais do que se importar em cumprir a sua própria agenda e cumprir as suas próprias pautas, chegue para Deus e diga a Deus em oração: Senhor, eu não quero estar aqui na tua casa por estar, eu quero estar aqui para cumprir a tua agenda, para andar nos seus caminhos, para seguir as tuas veredas e as tuas sendas. Me conduz, Senhor, me conduz, Senhor, e me conduz, Senhor. Uramanakandaramahai, Amanarakandaramahai. A última lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que o Pai busca os que estão fora. Tem um hino maravilhoso que eu gosto muito, que é o hino do Estênio Márcios, chamado Fim de Tarde no Portão. Já ouviram esse hino? Fim de tarde no portão, e a cabeça branca ao relento. É maravilhoso. A palavra diz que o pai todo dia ele ia lá no portão e ele fazia assim, ó, para ver se o filho estava vindo. Mas o filho não vinha. Mas o amor do pai era tão grande que o pai buscava o filho que estava fora. Deixa eu contar uma história para vocês, e eu estou dentro do meu tempo. Minha irmã, uma das minhas irmãs, em casa nós temos muitos irmãos. Meu Deus, 18, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. É bastante gente. E uma irmã minha entrou num relacionamento bem abusivo, sabe? Um relacionamento complicado. E esse marido dela, que abusava dela em muitos aspectos, esse marido ele mudou com a minha irmã lá para o Mato Grosso e foi para dentro das fazendas e levou os filhos dela e tal. E lá ele praticava coisas assim muito difíceis, coisas que nós não podemos nem dizer. E a minha irmã vivia ali oprimida, aflita, amargurada, angustiada. E um dia ela contou para mim dizendo o seguinte, ela falou: Henrique, você sabia que toda tarde
tarde, depois de ser exposta junto com meus filhos, uma situação bem difícil mesmo, toda tarde, eu sentava na varanda, no alpendre, e eu ficava olhando para a estrada da fazenda. E quando subia a poeira, porque um carro passava, uma carroça passava, alguns transeuntes passavam, quando subia a poeira, eu ficava na esperança de que eram vocês, os meus irmãos, que iriam lá me resgatar. E eu morei 4 anos lá, e nunca, em nenhuma daquelas poeiras, os meus irmãos estavam. Depois Deus agiu com misericórdia, e ela voltou para São Paulo e se libertou desse relacionamento, glória a Deus, porque nós não tínhamos nem noção que ela estava passando lá. O pai do filho pródigo, a exemplo da minha irmã, ele ficava todas as vezes do lado de fora da casa, a cabeça branca ao relento, dizendo: o filho está vindo, e o dia que ele vier, que eu o encontrar, eu não vou apontar um monte de dedos para ele, eu não vou dizer para ele tudo que ele fez, jogar na cara dele tudo que ele fez, não. O dia que ele vier, aleluia, eu vou abrir os meus braços e eu vou dizer: você é filho, você é filho, sempre foi, sempre será, nada e nem ninguém vai tirar esta honra sua. Aleluia. E aconteceu que chegou o dia que o filho veio, e o pai se alegrou, mandou trocar as suas vestes, colocar um anel, colocar uma sandália, mandou matar o boi cevado, chamou os melhores músicos e celebrou, porque o amor do pai busca quem está fora. Só que o amor do pai não busca só quem está fora, o amor do pai busca quem está dentro. Se você olhar nos detalhes do texto que eu li, um dos versículos ali fala assim: e o pai, saindo, encontrou com o filho mais velho. Se o pai foi ao portão encontrar o filho que foi, o pai saiu de casa e veio ao quintal buscar o filho que estava dentro de casa. Quando Deus age com misericórdia para conosco, Ele quer sim trazer aqueles que estão longe, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, que não foram ainda alcançados pela verdade do Evangelho, sim, mas o Senhor também busca cada um de nós. O Senhor nos busca, o Senhor nos procura, o Senhor perscruta os ambientes em busca de cada um de nós. Em João 4, Jesus falou: Deus é Espírito, e Ele está buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Fala para o seu irmão: Deus caça quem está longe. Diga: Deus caça quem está longe. Diga: mas Deus caça quem está perto também. Diga: Deus está à sua procura, Deus está perguntando por você, Deus quer ouvir sua voz, Deus quer sentir seu cheiro, Deus quer tocar em você, Deus quer revelar sobre você a graça, a glória e a misericórdia dEle. A voz de Deus está ecoando, dizendo: meus filhos, não importa se estão fora ou se estão dentro, meus filhos, venham aqui, porque eu tenho perdão, misericórdia e graça.